Oi, pessoal! Boas-vindas ao canal Uma Questão de Narrativa. Eu sou a Nicole, eu sou escritora e também sou educadora desse campo de escrita criativa. E esse aqui é um espaço para a gente conversar um pouco sobre esse universo de criação, artes, desenvolvimento de narrativas ficcionais. Hoje eu tô aqui para trazer uma reflexão sobre essa questão de formação para quem quer escrever, principalmente nesse campo da prosa, do desenvolvimento de narrativas, desse universo ficcional, e conversar um pouco sobre as possibilidades de formações e sobre o que existe por trás desse universo. Quando a gente fala de escrita criativa, para quem está mais antenado e conectado com as novidades e formações, desse universo, sabe que atualmente no Brasil existem cursos formais de especialização, pós-graduação lato sensu, voltados especificamente para essa área, que tem propostas bem bacanas e profissionais super preparados, mas ainda são poucos, são recentes e eles estão direcionados para esse campo de quem já tem uma formação de graduação e tem a condição de bancar um curso particular. Como muitas áreas artísticas e ao contrário de outras áreas de formação, é um campo em que a gente pode trabalhar com menos formalidade e desenvolver estudos de uma maneira até autodirigida, Muita gente usa esse termo autodidata. Você compor, o autodirigido é você compor o seu próprio currículo, você ir fazendo essa formação a mais longo prazo, se for necessário, mais curto prazo, pouco recomendável, porque de que adianta correr, sem saber para onde, como. Tem muito desse universo que tem a ver com estabelecer justamente disciplina e a gente conseguir construir uma boa relação, com o universo da escrita e com o nosso entendimento das narrativas. Mas como que a gente faz sem essas formações formais, mais assim, fundamentadas e institucionalizadas? Tem muitos caminhos, mas importante primeiro a gente pensar sobre alguns mitos, talvez, que existam nessa área. Um deles é essa história de que tem gente que nasce com talento e aí quem tá fora dessa equação acaba deixando de produzir. Isso é válido para qualquer campo artístico e recentemente, pelo menos de quando eu tô gravando esse vídeo, foram os Jogos Olímpicos e a gente viu como que a maioria das histórias dos atletas tem a ver com a estrutura de treino, disciplina e dedicação. É claro, tem algumas pessoas que nascem com uma predisposição maior para desenvolverem algumas atividades e que tem gente que tem mais facilidade com o aprendizado, principalmente em algumas áreas. Então, nesse caso, pode parecer que é mais rápido porque a pessoa tem organicamente um pouco mais de facilidade ali. Mas isso, por si só, tá longe de significar que as pessoas que levam mais tempo ou deixaram de demonstrar naturalmente uma habilidade para aquilo, precisem deixar de lado a sua vontade de desenvolver. Mas é um caminho de dedicação e estudo a mais longo prazo, então para quem tem pouca vontade, talvez realmente faça muito pouco sentido. Assim como a gente pensa no campo, por exemplo, do desenho, tem muita gente que fala, você pode aprender a desenhar, porque você vai entender de formas, luz e sombra, composição, teoria das cores e alguns outros processos ali, e aí você consegue reproduzir e você percebe que os alunos conseguem fazer rosto mais realista, desenvolver as formas, fazerem desenhos de animais, criarem composições de ambientes, porque se você aprende as estruturas, isso é algo que você pode reproduzir. E na escrita criativa, de prosa, desenvolvimento narrativo, também dá para fazer isso. E é diferente de você esperar por momentos de inspiração. É claro que tem momentos em que a nossa abertura é maior para trabalhar esse espaço de imaginação ou mergulhar no universo das personagens. E isso tem muito a ver com a nossa energia, com o momento em que nós estamos mais predispostos a sentar e se conectar com aquilo, com os ruídos ao redor e as cobranças do nosso dia a dia. E tem muito a ver com autoconhecimento, porque se eu sei que eu tenho mais predisposição para esse tipo de conteúdo de manhã, para que eu vou insistir em fazer isso no meio da tarde? Se eu conheço que eu preciso de um ambiente mais organizado, eu entendo que quando eu tô em outro tipo de ambiente, isso vai acontecer menos. Eita, muito barulho ao redor.
Então, por mais que a gente tenha que lidar com circunstâncias externas, é claro que a gente pode trabalhar com favorecendo mais esses nossos processos. E ajuda, se for possível, entender que isso tem mais a ver com o trabalho do que simplesmente com algo que, apareceu aí, né? Porque aí fica fora do nosso controle e é muito fácil de simplesmente deixar de lado. Ou da gente desvalorizar o trabalho que foi empregado naquilo, achando que foi algo que simplesmente chegou num relance ali de inspiração. Pode acontecer, mas é mais raro, e mesmo para quem acontece, também tende a ser uma parte pequena do trabalho. Outro mito está em cima desse estudo voltado para fórmulas. Porque o que acontece? Quando você estuda uma fórmula, ela tende a funcionar sim, só que ela é um recorte. Então, o que acontece é que quando eu estudo uma fórmula, eu estou aprendendo como eu posso escrever, por exemplo, um tipo específico de história, uma história de terror, uma história de aventura, um perfil de história de herói, de fantasia, enfim, um romance de formação, de casal contemporâneo. Tem estruturas que me ajudam a desenvolver isso. Mas se eu foco em fórmulas, eu vou aprender algo que me desenvolve em um perfil de narrativa para um perfil específico, né? Assim, ou é um conto, ou é um curta-metragem, é alguma coisa que eu não vou ter ferramenta para conseguir reproduzir em outros formatos, ou se eu quiser criar outras histórias. Porque o que eu aprendi foi só aquela estrutura. Acontece isso nessa ordem, depois na sequência tem aquilo, os elementos centrais são esses. Isso é fraco para um entendimento de como que eu vou compor personagens, como que eu vou desenvolver ambientações, como que eu crio conflito quando ele escapa dessas estruturas prontas. A tendência quando eu utilizo essas fórmulas é que geralmente eu vá reproduzir algo que já é mais conhecido, mais clichê, menos original, e que hoje em dia que a gente tem softwares e ferramentas generativas vai ficar cada vez menos interessante. Mas se eu dominar muito bem e reproduzir ali nas minúcias, é possível que funcione e que tenha sim público interessado, porque sempre tem públicos de nicho. Mas é como se eu aprendesse a tocar um instrumento que eu sei ali 3, 4 acordes, né, uma levada de base. Se eu quiser tocar qualquer outra coisa, se eu quiser ler uma partitura, eu vou ter que estudar de novo, eu vou ter que voltar e entender como é que aquilo funciona, e não só quais são aquelas 3 ou 4 estruturas. Eu posso até formar uma banda e compor música com isso, mas eu vou saber navegar muito pouco. Então, se eu quero entender de escrita, se eu quero desenvolver vários projetos, se eu quero sair um pouco daqueles universos mais óbvios, é interessante que eu estude além. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso combinar teoria e prática, porque se eu ficar só na teoria, corre o risco de eu cair naquela paralisia por análise e ficar estudando e achando que eu nunca tô pronto. E aí eu fico menos e menos pronto porque eu não tô começando. Mas se eu só ficar na prática, eu tô praticando em cima do mesmo referencial o tempo todo. Então eu preciso mesclar essas coisas. E aí ajuda se eu fizer formações externas, tiver contato com outras pessoas. Mas o nível de que ajuda é diferente para cada pessoa, porque existem diferentes perfis de aprendizagem. A gente percebe que tem pessoas que têm uma energia mais introspectiva e outras que são mais expansivas, né? A gente tem introvertidos, extrovertidos, ambivertidos. Funciona diferente. Então, é muito complexo você acreditar que existe um jeito de que todo mundo vai aprender mais ou menos da mesma forma, ou que unifica. Às vezes tem uma maioria que consegue se adaptar com uma certa coerência ali para um certo perfil de estudo. Mas, em geral, aqueles que estão se desenvolvendo pouco, não é necessariamente porque eles não estão se esforçando ou porque eles não têm talento para aquilo, é que talvez aquele método seja ineficiente para o perfil deles. E aí, geralmente, cabe um pouco a quem quer estudar, né, e ir atrás, entender quais são os seus perfis, as suas necessidades, para você conseguir atender melhor a isso. Mas, quem está nesse campo do ensino e do acompanhamento, tem formas de conhecer diferentes dinâmicas e desenvolver adaptações para atender as possibilidades dos perfis, para a gente poder ter novas histórias e possibilidades sendo contadas por aí. Esse é um estudo que tende a ser a longo prazo, porque o estudo de escrita criativa ele engloba muitos elementos.
Tá muito diferente de algo que é focado só na linguagem ou no formato, caso eu escolha, por exemplo, teatro, audiovisual ou literatura. Eu tenho que pensar em ambientação, desenvolvimento de personagem, quais são os sistemas que vão existir ali. Se eu tô trabalhando com magia, se eu tô trabalhando com realidade, eu tenho que fazer pesquisa, eu preciso garantir que a geografia funcione. Por mais que eu tenha licença poética, as coisas precisam ter uma certa coerência. E é importante que eu também entenda o que eu tô querendo comunicar para as outras pessoas. Porque se eu tô falando sobre conflitos familiares, eu focar só nos acontecimentos estéticos vai deixar isso a desejar. Então, eu preciso me aprofundar um pouco no estudo que as próprias obras me trazem, né? Que os próprios temas vão me alavancando. E aí, quanto mais eu puder me desenvolver nisso, mais eu vou conseguir dialogar e comunicar com as obras que eu estou produzindo. Então, é super importante que a gente saiba também navegar por esses outros campos que vão conversando com esse universo da arte, do desenvolvimento narrativo. Tem até uma figura de um iceberg que é bem interessante, que mostra assim o que aparece, né? Principalmente para roteiro eu vi bastante. Que é ali o roteiro pronto, tem os diálogos, tem a formatação, se é que tinha isso. E aí embaixo, como as pessoas pensam, tem camadas de desenvolvimento de personagem, porque você precisa pensar em qual que é a construção interna deles, quais são as relações que eles estabelecem uns com os outros, qual que é o histórico deles, como é que aquele ambiente se sustenta, quais são as referências para aquele espaço, eu estou utilizando referenciais mitológicos, eu estou trabalhando com temas históricos, como que eu vou criar o ritmo dessa história, como é que eu desenvolvo a voz que está narrando, tem muitos elementos. Então, tem formas que podem nos ajudar a entender um pouco melhor no início quais são caminhos possíveis e quais são referências que são muitas vezes chamadas de fundamentos que justamente englobam esses temas, né? Como que a gente constrói uma base de personagem, aprende sobre os diferentes gêneros, linguagens, construção de conflito, desenvolvimento, né, das polaridades que vão sendo desenvolvidas na história para mudar os tons das cenas, enfim. E isso tudo tem em referenciais bibliográficos, tem em cursos introdutórios, dá para encontrar inclusive em tutoriais e cursos mais curtos pela internet. Mas é importante que cada um pare um instante para prestar atenção nisso e se dedicar. É um estudo, não é uma corrida. Então, a gente precisa ter um tempo mais desacelerado para poder se conectar com esses conteúdos, testar, entender o que os nossos projetos nos pedem, reconhecer isso nos projetos dos outros, perceber como que é possível melhorar e aí entender que isso é um trabalho que vai sendo lapidado e construído para que as obras possam chegar na sua melhor versão. Porque é muito diferente eu simplesmente passar uma mensagem de uma forma expositiva, por mais que ela seja criativa e cheia de elementos fantásticos, de eu realmente pensar em como que eu vou construir essa mensagem, né? Se ela vai ser mais sensorial, se ela vai ser mais sonhadora, a partir de qual ponto de vista que ela está sendo contada. E é tudo isso que estabelece diferentes relações com quem está recebendo essa mensagem do outro lado, que pode também ter uma super jornada de aprendizado a partir das obras que está descobrindo. Bom, tem muito mais que a gente pode falar sobre isso, mas já ficou aqui um pouco mais longo do que o que eu tinha planejado. Eu vou deixar embaixo algumas referências de espaços, né, que falam sobre isso, que trazem um pouco de conteúdo, e para quem quer se especializar, eu recomendo realmente que procure alguns cursos, tem muitas referências bacanas, né, em mercado editorial, em cinema. Hoje em dia tem bastante coisa profissionalizante para quem consegue se dedicar a isso, mas se sintam menos cobrados com relação à adaptação de certos temas ou a um desenvolvimento muito rápido, porque isso é algo mais profundo, assim, que tem a ver com o nosso conhecimento, o conhecimento das obras, um desenvolvimento para sair um pouco daquilo que, né, já está sendo amplamente feito e vai entregar muito pouco. E que a gente possa refletir um pouco mais sobre também o esforço que vai em cada uma dessas coisas e entender, né, que algumas coisas exigem um tempo mais da natureza do que dessa aceleração das mídias sociais. Agradeço a todos que estão aqui. Isso foi uma segurada de ar aqui pelo barulho que está vindo ao redor. E, bom, eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo e de reflexão, entre outros temas também que são análogos a eles aqui por aqui. Agradeço a visita de quem está passando
e te convido a conhecer mais do canal. Tem vários outros vídeos aqui que falam sobre assuntos de escrita, de criação, de roteiros, de literatura. Então, se isso ressoar por aí, aproveita para acompanhar o canal, deixar o seu joinha. E se tiver algum comentário relacionado ao que foi falado aqui hoje, né, de repente alguma outra reflexão ou alguma questão sobre algo que tenha ficado de fora, você sentiu falta dessa vez, nós vamos conversando. Até a próxima!